Aceitar. Perfeito. Grande Michel. Tudo bom? Boa noite. Tudo certo? Boa noite. Que prazer tê-lo aqui, finalmente. É verdade, verdade. A gente já tentado algumas vezes aí, da última vez coincidiu com a tua viagem, e aí realmente eu imaginei que ia ficar meio complicado. Você estava em Dubai, né? Tava em Dando Dubai. uma palestra lá? Então, já é algo que eu tenho feito aí há uns 8 anos, mais ou menos. É uma extensão do estágio que eu fiz lá na França, né? Então aí acabei, o meu ex-chefe, né? Quem coordenava o fellow de lá, ele acabou se mudando para Dubai e ele desenvolveu esse congresso aí que chama de Endo Dubai e já está aí no seu ano que vem é o nono, né? Então esse foi o oitavo, né? Ano que vem é o nono e traz colegas do mundo inteiro, cirurgias ao vivo e assim por diante. E ano passado eu acabei operando lá ao vivo. Esse ano operei um caso de adenomiose, né, um útero aumentado. Esse ano acabei tendo que substituir outros colegas que não puderam ir para dar aula, mas estamos de volta aí. Cheguei ontem à noite e hoje de manhã já estava passando visita, já estava na labuta aí. Mas, Michel, um prazer enorme ter você aqui. Hoje eu estava adiantando aí um pouquinho do que vai ser esse Março Amarelo, que eu costumo fazer uma maratona de lives aí. E hoje, especificamente, focando aí um pouco mais na questão do diagnóstico e ainda mais no diagnóstico por imagem, que você tem uma vasta experiência aí. É um prazer enorme, uma honra para mim ter você aqui. Tá conseguindo ouvir? Eu acho que travou um pouquinho. Deixa eu ver se aceita de novo. Lembrando que o Dr. Michel ele tem vasta experiência, especificamente em ultrassom. Eu acho Perfeito. que tinha caído, meu. Agora eu Caiu. voltei, né? Voltou. Perfeito, Ah, perfeito. coisa boa, coisa boa. Não, mas eu estava te ouvindo, eu ouvi toda a história aí do evento de Dubai. E isso é uma coisa, Rodrigo, que todo evento que eu vou, eu sempre falo, e falo isso também nas lives, é uma coisa que nos orgulha muito o Brasil ser uma referência. A gente tem muito, mas muito ainda a se caminhar, mas quando a gente compara com o resto do mundo, eu vejo que vocês na cirurgia, nós no diagnóstico por imagem, realmente estão aí nessa vanguarda no mundial, né? Assim, o Brasil tem os maiores especialistas, grandes especialistas em cirurgia, em diagnóstico, quando a gente compara com grandes centros, na verdade. Com certeza, com certeza. Especificamente no ultrassom, né? Ultrassonografia com preparo intestinal. O Brasil aí é o pioneiro, né? Com grandes nomes, desde você, Luciana a própria Chamier, Luciana Chamier, o Manuel a Orlando, Manuel Orlando, Ana Luísa Nicola, Ana isso. Paula Carvalhal, e tem um monte de gente aí, Brasil afora, e graças a vocês aí, eu vejo hoje cada vez mais o mundo inteiro utilizando ultrassom. E você vê a esposa de um dos maiores colegas aí, o italiano Mario Mausoni, a esposa dele é ultrassonografista e, eventualmente, para elucidar para os colegas, né, durante uma cirurgia ao vivo, antes dele começar a cirurgia, a esposa dele faz o ultrassom, explica corretamente quais os passos de ultrassom com preparo e qual o cuidado, né? Porque assim, o ultrassom para endometriose é completamente diferente de um ultrassom para um ultrassom de rotina, né? E aproveitando o gancho, queria que você explicasse um pouquinho aí sobre o ultrassom, a importância do ultrassom e como ele é feito. Ah, coisa boa. Primeiro, dar boa noite pro pessoal aí que está nos assistindo. Pessoal, eu gosto muito de saber de vocês aí, se vocês estão nos ouvindo bem, eu e o Dr. Rodrigo, como é que está o nosso áudio aí de 0 a 10, digita para a gente. Quero saber também de onde vocês estão nos assistindo aí, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, ou fora do Brasil. Tem muita gente que às vezes fora do Brasil também nos assiste. Bom, o Dr. Rodrigo falou uma coisa interessante realmente. Hoje, o diagnóstico, eu sou a pessoa muito do desenho, viu? Rodrigo, você estava fazendo uma introdução aqui, depois eu vou pegar meus desenhos aqui. E, de fato, hoje isso é publicado, o próprio professor Maurício Abrão fala isso, né? Porque a gente tem um viés hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, em termos de Brasil,
que o pessoal prefere muito mais lá ressonância. A Sim, ressonância ela tem, de fato, o seu local muito bem definido, principalmente pacientes virgens, que não podem fazer o transvaginal. Quando a gente está estudando a parte de nervos ou compartimento lateral, pessoal, para quem está nos assistindo, o que é compartimento lateral? A parte do lado da pelve das mulheres, que a endometriose pode atingir ali os nervos, e de fato isso na ultrassonografia é um passo que a gente ainda está evoluindo, a questão de estudar o compartimento lateral. Mas de todo o resto, para quem está nos assistindo, o doutor Rodrigo falou isso. Hoje o diagnóstico mais efetivo, mais bem feito, mais minucioso é o ultrassom para mapeamento de endometriose, ou também chamado ultrassom para pesquisa de endometriose com preparo intestinal. Primeiro que você tem a relação médico-paciente. Lá você pode conversar com a paciente, dizer assim, Dona Maria, Dona Joana, o que você está sentindo? Por que você está fazendo esse exame? Em alguns momentos a gente vai ter manobras de compressão e descompressão que essa pode sentir uma sensibilidade. E essa me fala sobre isso, porque muitas vezes nesse ponto onde a gente pode ter focos de uma doença chamada endometriose. Então, e aí eu tenho toda essa relação com a paciente, Rodrigo, e a metodologia que a gente segue hoje, eu digo, é um exame multiparamétrico, porque a gente consegue fazer ultrassom inicialmente da avaliação abdominal, parede abdominal, principalmente para quem tem cirurgias prévias, principalmente cesariana e miomectomia, e depois a parte fundamental, que é o estudo da pelve. E aí tem toda uma sistemática que vai muito além de útero, tubas, né, as trompas e os ovários. A gente vê bexiga, vê intestino, vê todos os ligamentos, todos os espaços, todos os locais onde poderia ter focos de endometriose. A grande discussão ainda, Rodrigo, se está, e aí depois eu posso até pedir a tua experiência para isso, sobre a endometriose superficial. Né? De fato, em algumas pacientes, a gente chega com esses aparelhos mais avançados, e dependendo do preparo que a pessoa fez, a gente chega sim a enxergar esses focos, mas a gente não pode estabelecer isso como regra. De fato, a regra é endometriose profunda, endometrioma, que são as duas formas de endometriose dentro da pelve, e endometriose de parede, a gente com certeza vai diagnosticar nesse mapeamento. Endometriose superficial, nem sempre. Às vezes a gente consegue ver, mas nem sempre. Nas mãos mais experientes, você deve ter pego muito exame onde uma mão experiente, num médico de referência sua, e não tinha as focos de endometriose. Mas quando você entrou pela vídeo, você viu, poxa, ó, tem aqui, e não foi talvez demérito dentro do profissional, porque de fato ainda não é o método para ver lesão superficial. sim. Então, isso aí que você falou é muito importante, Michel, porque mesmo em mãos experientes, você falou da questão da melhora do próprio aparelho de ultrassom, né? A melhora da sensibilidade do aparelho de ultrassom. Mesmo já tem feito isso aí há uns 10, 12 anos, a gente vê mesmo aqueles colegas experientes, lá no começo, eles ainda não vinham, e hoje eles já começam a sugerir alguns laudos de, olha, possível endometriose superficial na fossa ovariana, né, que é por onde o ovário ali descansa, vamos assim dizer. E invariavelmente a gente realmente vê, né, essa endometriose, vamos dizer assim, como um tapete, né? Ela não é profunda, ou seja, a gente não consegue enxergar o nódulo, mas ela é como se fosse um tapete por cima aí das superfícies aí principalmente do que a gente chama de peritônio, né, que é uma camada de células que recobre aí todos os órgãos da nossa pelve, né? E no caso, a gente tem que lembrar também que para aquela paciente que a gente não enxerga quase nada, mas ela tem muita dor, essa endometriose superficial ela pode ser a causa da dor, né? Porque é uma coisa super inflamatória e às vezes não é diagnosticada no exame de imagem, mas ela está lá, sutil e causadora de dor. E é tão importante isso que você falou para a gente, que assim, com a maior expertise dos profissionais aí que são especialistas em diagnóstico de imagem de endometriose, a gente vê que cada vez mais a gente consegue diagnosticar essa parte superficial.
E aí eu não excluiria a ressonância, né? A gente sempre quando faz essa junção de ultrassom mais ressonância, que a gente tem um diagnóstico completo, eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, onde que o ultrassom ganha, onde que a ressonância ganha, você até já falou da parte lateral, mas qual é esse ganho que a associação dos dois tem, onde que um ganha mais, onde que o outro ganha mais e onde que cada um perde. Perfeito, perfeito. Como eu falei para vocês, assim, na minha visão, eles são complementares. No mundo ideal, porque assim, existe o mundo ideal e o mundo real, né? No mundo real, você sabe que muitas vezes, se a pessoa não tiver um plano de saúde que consiga cobrir uma ressonância, e hoje os planos ainda, muitos locais, não cobrem o mapeamento pelo ultrassom, a pessoa acaba tendo que fazer particular, muitas vezes fica difícil para a paciente fazer os dois. Eu lembro que eu participei de uma mesa redonda onde tinha exatamente essa discussão, onde a gente tem muito mais estabelecido o diagnóstico no ultrassom em mãos experientes, porém, o que a gente vê no dia a dia, por uma questão de praticidade do plano de saúde, a paciente consegue fazer com muito mais facilidade a ressonância hoje. Uhum. Só que qual é o grande problema da ressonância, na minha visão? A gente sabe que com essa massificação do sistema de saúde em termos de saúde suplementar, o volume fez parte. Então, às vezes, você vai fazer ressonância num local onde o radiologista tem uma pilha de ressonância para descer, ele não Sim. vai ter o tempo dele, pela remuneração dele ser muito baixa, isso é um conflito de interesse muito forte, tem que ser trabalhado, e eu sou muito aberto a falar transparentemente sobre isso. Muito baixo o valor do radiologista, então ele acaba não se dedicando a olhar para um exame de ressonância com olhar de especialista, de realmente de parar, de olhar cada imagem, cada plano, cada sequência, para poder, naquele momento, aquilo ali é fundamental, aquilo ali vai decidir, quando a gente entende, se você, Rodrigo, vai precisar de um urologista na tua equipe, se vai precisar do proctologista para operar, qual é o suporte, qual é o tipo de cirurgia. Vou dar um exemplo. Se no intestino, se você vai fazer um shaving, ou se vai fazer uma ressecção daquele segmento, então o radiologista está atento de que forma eu vou descrever isso para o médico que vai receber, porque isso vai ser um decisor de águas para vocês. Por isso que o nome é mapa, vocês vão ter um mapa na mão de vocês e vocês poderem conversar com a paciente, alinhar as expectativas do tratamento com ela, de acordo com a situação dela. Tanto de reduzir medo e ansiedade, porque toda paciente tem lesão no intestino, com certeza ela chega contigo morrendo de medo de sair com uma bolsa de colostomia. Sim. Então, esse do problema prático da ressonância é essa questão do plano de saúde hoje. Na questão teórica, a gente poderia dizer sim, ela é muito melhor para ver compartimento lateral, muito melhor para ver nervos e muito melhor para ver compartimento superior, diafragma e alças, partes mais altas de intestino também. Isso realmente sensivelmente. Aonde o ultrassom ganha? É porque o dia a dia, você sabe muito mais do que eu sobre isso, o dia a dia da endometriose não é diafragma. O dia a dia da endometriose é na pelve. E no estudo da pelve, realmente, seja no compartimento anterior, o médio ou posterior, o ultrassom ele é sensivelmente melhor, principalmente na questão intestinal. Porque na questão intestinal, a gente tem hoje, Rodrigo, eu estou até fazendo parte de um estudo, você tem uma ideia, a gente consegue dividir camadas. Eu vou pegar aqui uma imagem do meu livro, eu tenho um livro que eu publiquei recentemente sobre ensinando médicos a fazer ultrassom para mapeamento de endometriose, porque é uma das minhas missões vez maior de pessoas para que esse diagnóstico passe, né, a ser reduzido em relação a essa questão dos 7 anos que a gente tem nos estudos, mostrando, às vezes, quando começa na adolescência, até de 12 anos, né, para começar um diagnóstico. Então, hoje a gente tem, não sei se vai ficar visível para o pessoal em casa, até as camadas. Isso aqui, gente, é o intestino. Então, a gente consegue definir hoje, Rodrigo, o que é serosa, o que é muscular,
o que é submucosa, o que é muscular da mucosa e o que é mucosa. Então, hoje a gente sabe que eu vou falar gente, vocês que estão nos assistindo, eu vou pedir licença para falar uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas em cada camada nós temos nervos diferentes, né? Nós temos ali a célula de Cajal na serosa, nós temos complexo mioentérico de Auerbach na muscular, nós temos o plexo de Meissner, né, submucosa ali na submucosa. Então, você tem uma ideia, cada camada vai ter um complexo neural. Então, se cada camada, será que isso não traria, de acordo com a profundidade, um sintoma diferente na paciente? É a pergunta Sim. que eu me faço. Hoje não se tem trabalho mostrando isso. A gente está hoje faz parte de uma dissertação de mestrado aqui no Ceará, que a gente está exatamente fazendo essa tabulação entre nível de camada de profundidade com sintomatologia gastrointestinal dessa paciente. Você tem uma ideia de aonde a gente está chegando no ultrassom, no detalhamento da lesão intestinal. Então, isso é assim, sensivelmente, o ultrassom, para mim, na minha opinião, não é porque eu faço mais, porque eu também laudo ressonância. Eu laudo bem menos. Mas, para mim, no meu dia a dia, vou ser sincero, eu consigo. E hoje a gente está fazendo, Rodrigo, uma coisa que é inovadora, que é o laudo audiovisual, né? É uma coisa que eu estou tentando devagarzinho, inclusive nesse livro eu publiquei isso, e está fazendo parte da minha tese de doutorado, a questão do laudo, porque hoje você recebe um laudo estático, com as imagens, com o laudo descrito, já padrão, e hoje a gente tenta fazer o mapa em desenho. Agora imagina você receber um vídeo do médico radiologista te explicando o ponto a ponto e com os detalhes críticos da cirurgia, que Sim. vai te ajudar dentro daquela classificação de escala da AGL, que quantifica para você a dificuldade dessa cirurgia, a gente abordar isso num vídeo te explicando. Hoje a gente está fabricando isso, a gente só está tentando ver como é que a gente vai transformar isso, talvez num aplicativo, numa maneira mais intuitiva, com inteligência artificial, porque ainda eu estou fazendo de forma muito manual, mas é algo que está sendo totalmente disruptivo. O pessoal em Fortaleza, quando recebe o laudo audiovisual, cara, o pessoal, como diz o povo, o pessoal pira, entendeu? Porque, de fato, é algo super diferente e tem tido assim, uma aceitabilidade muito grande de receber isso. Mas eu acho que eu falei muito aí, mas acho que deu para explanar um pouco o que seria a diferença entre um e outro, né? Não, mas com certeza. E você sabe que essa questão do laudo que você falou, audiovisual, quando você explica as dificuldades, explica o que você viu, isso me remete um pouco a quando a gente fazia as descrições cirúrgicas lá na França. Porque a maioria das descrições cirúrgicas, ou como a gente aprendeu a fazer aqui, era uma coisa muito objetiva, né? Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E aí, quando o tempo que eu passei lá, eu observava que o professor, né, no caso o professor Vatier, ele explicava o passo a passo, mas ele explicava o porquê dele ter tomado aquela conduta na descrição cirúrgica. Então ele falava, olha, eu fiz isso aqui porque me parecia um pouco mais fácil, aí eu encontrei isso, eu fui por esse lado porque a rotação da pinça me facilitou, ou seja, era uma coisa mais descritiva que quando o colega que fosse ler esse laudo, ele entenderia muito mais fácil. Ou seja, acho que é um exemplo diferente, mas acho que o princípio é parecido. Ou seja, qual que é o foco? Tornar o laudo de mais fácil compreensão para quem está lendo, né? Que é isso aí que você estava falando. E agora eu queria pegar esse gancho, porque você contou com tantos detalhes aí a questão do ultrassom, do que a gente consegue ver, e tem uma das queixas grandes, né? Porque eu recebo em São Paulo muitas pacientes de fora, e imagino que você também para a questão de laudo. E às vezes não é sempre que todas essas pacientes vão conseguir alcançar colegas como você, como a Luciana aqui, como a Alice Brandão também no Rio. No Rio. E o que aquela paciente lá, eu sempre falo para ela, olha, você tem que procurar profissionais bons.
E às vezes a gente falar profissionais bons, a gente tem que encontrar detalhes bons na maneira de fazer ultrassom. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? No que a paciente tem que se atentar no momento do exame para saber se ela está fazendo um exame de alta qualidade. Ou seja, a duração do exame, né? O quanto o médico perguntou para ela dos sintomas ou não, porque assim, não é só fazer o exame. Como você disse, a questão, olha, eu pressiono um pouco mais aqui, tem dor. Então, assim, não sei se você consegue me levantar para aquela paciente que não tem acesso a grandes centros e grandes especialistas, para que ela saiba que ela está fazendo um exame de boa qualidade. O que ela tem que perceber? Perfeito. Essa pergunta é sensacional, Rodrigo, porque dá uma live só sobre isso. Isso aí, como diz um amigo meu, dá uma tese, né? Porque, na verdade, assim, primeiro eu gostaria de separar, para quem está nos assistindo, o seguinte. Uma coisa é diagnosticar, outra coisa é mapear. O diagnóstico da endometriose, ele não depende do mapeamento de endometriose ou do ultrassom para pesquisa de endometriose. Ele deveria ser feito em qualquer ultrassom transvaginal de rotina. Eu tenho, inclusive, levado uma palestra para o Brasil todinho, exatamente que a palestra se chama Endometriose Profunda no Ultrassom de Rotina à Ponta do Iceberg. E tem publicação internacional para isso, né? O consenso IDEA, ele exatamente estabelece isso. O que num ultrassom de rotina eu poderia pelo menos dizer assim, levantar a luz amarela e dizer assim, olha, essa paciente ela está em suspeita de endometriose, ou eu vi a lesão de endometriose, eu não consegui dizer todas as lesões, as dimensões das lesões, e não consegui estadiar, graduar, falar qual é o grau da endometriose, para poder preparar essa paciente para o grande especialista, como o Dr. Rodrigo, para ele decidir estrategicamente se esse tratamento vai ser com medicação, alimentação, mudança de estilo de vida ou a cirurgia, ou tudo junto. Então, assim, em primeiro lugar é isso, né? A gente tem que se atentar que no exame de rotina deveria ser feito. Doutor, mas eu já fiz ultrassom todo ano, e o que a gente mais ouve é isso, né, Rodrigo? Exato. Eu já fui em vários médicos e até o caso da artista, da Anitta, é muito emblemático, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives. Gente, imagina, a Anitta deve ter feito muitos exames, feito muitas consultas, mas isso é uma pergunta, inclusive, eu fiz para o professor Maurício Abrão. Eu disse assim, professor, às vezes eu acho que a gente vive numa bolha, Rodrigo, que, cara, eu vejo uma paciente jovem, ou 30, 40 anos, que é jovem, né? Magrinha, dizendo que sente cólica, sabe? Que tem dor na relação. Cara, para mim eu não consigo pensar em outro diagnóstico. Sim. E eu não sei como até hoje existe essa demora. Por isso que eu digo assim, é por isso que tem aquela frase que diz assim, o seu óbvio não é o óbvio do mundo, né? Para você tão óbvio, não sei se a gente vive tanto numa bolha da endometriose que a gente vê repetidas vezes a mesma história clínica, a mesma história na imagem, a mesma história que chega paciente para você. E eu disse assim, poxa, mas ninguém pensou, seja aquela paciente que foi para uma UPA, na emergência, no hospital, no serviço de urgência e emergência, no consultório, já sempre foi a mesma. E a história natural da doença é a mesma. Estou fugindo um pouco da resposta, mas eu já vou voltar. Então, só para voltar para a resposta. Primeira coisa, no ultrassom transvaginal de rotina, a gente poderia, sim, diagnosticar com manobras, né? Como disse o Rodrigo, se eu começar um exame sem ouvir a paciente, eu nem sei por que aquela paciente está ali, né? Eu nem sei se a paciente está ali por infertilidade, está ali porque ela tem uma dor na relação, porque ela sente alterações do intestino, ou diarreia, ou de prender, ou de sentir dor no período da menstruação, ou se ela está sentindo cólicas. Vou fazer esse exame aqui, não perguntei. E tem uma frase que eu digo assim, olha, todo diagnóstico você vai só fazer se você procurar. Mas você só vai procurar aquilo que você conhecer. Então eu tenho que conhecer, tá na minha mente que a paciente vai fazer ultrassom
Ela pode ser uma paciente que tem um pólipo, tem uma adenomiose, tem um mioma, tem ovário policístico, tem cistos, tem teratoma, tem o câncer, tem endometriose. Eu tenho que botar no meu... É igual, vou fazer uma comparação, Rodrigo. Você, quando entra numa cirurgia, provavelmente você entra com uma programação cirúrgica baseada em Sim. alguns exames na clínica. Mas eu tenho quase certeza, Rodrigo, que tem coisas na tua cabeça que diz, não, mas deixa eu dar uma olhada se não tem outra coisa ali também. Existe a famosa, faz muito tempo que eu não estudo, não sei se é revisão ou exploração da cavidade, como é o termo técnico que se chama? É a inspeção. Inspeção. Pronto, você vai procurar além do que você já sabe que você vai procurar. Né? Então, no exame de imagem é a mesma coisa. Eu tenho que ouvir a paciente, opa, se é... Eu não, tem que, cara, é difícil falar isso. Mas eu vou responder finalmente a pergunta. Para a questão já do exame especializado, o que acontece, Rodrigo? A gente está passando de uma era onde não se falava em exame para pesquisa de endometriose e muita gente já fazendo, ou pelo menos, e a gente sabe que tudo na medicina, a gente tem, eu tive isso, provavelmente você teve isso, tudo na medicina a gente tem uma hora de voo, né? Existe uma curva de aprendizado e eu respeito muito isso dos colegas. Mas por isso que é meu papel cada vez mais divulgar, mesmo para quem já faz, erros, por exemplo, que o pessoal fala do famoso espessamento do ligamento útero-sacral, que eu acho que deve ser uma dor de cabeça enorme para vocês. Sim. Por que acontece isso, Rodrigo? O pessoal está trazendo da ressonância uma coisa para ultrassom que não existe. Não existe espessamento do ligamento útero-sacral. Na ressonância, a endometriose ela é escura, ela é preta, ela tem hipossinal. Uhum. E o ligamento útero-sacral também é escuro, também tem hipossinal. Então, como as duas estruturas são escuras, o que eu vou saber se tem ou não tem ressonância? De fato, é o espessamento ou o borramento. No ultrassom, a lesão é escura, ela é hipoecóica, e o ligamento é branco, é hiperecóico. Então, elas não se misturam. Então, trazer esse conceito da ressonância de espessamento ou borramento é um erro do ultrassom, por exemplo. E isso só não vale. Isso até é um recado até para os colegas médicos que vão assistir, ginecologistas, cirurgiões que vão assistir essa live. Se você recebeu um ultrassom onde já para mapeamento de endometriose, onde o médico está dizendo que existe um espessamento do ligamento útero-sacral, cuidado, gente, porque não existe espessamento, existe a lesão. Então, existe a descrição. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui no livro. Existe a presença da lesão. Então, eu acho que isso para vocês... Ah, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, Rodrigo. Isso aqui é o ligamento hiperecogênico. Ver bem. O ligamento tem que ser branco. E a lesão, ela é hipoecogênica. Então, aqui eu tenho de escrever presença de nodulação mal definida das dimensões, se ela está se estendendo para o paramento, se ela está vindo da região retrocervical, para o tórax, se ela está indo para pegando cúpula vaginal, eu tenho que escrever para onde ela está indo aquela lesão. Então, eu acho que a gente, como você falou, tem 4 coisas. Eu acho que a minha resposta seria muito extensa, Rodrigo, mas não só para o mapeamento, eu acho que mais para a vida como médico. Tem 4 coisas que eu nunca esqueço, que eu acho que todo médico deveria ter. Primeiro, conhecimento. Eu digo que são os 4 Cs. O primeiro C é o conhecimento. O médico tem que estudar, tem que fazer bem. Você estava em Dubai dando aula, imagina. Então tem que ter conhecimento. Ele tem que ter carisma. E aí o carisma, eu digo, é empatia, né? Aí é gentileza, educação. Né? O primeiro remédio que se administra a um paciente é a pessoa do médico, é a educação, nossa atenção, nossa gentileza. Então, é o C, de carisma. O terceiro C é a comunicação. E às vezes eu vejo um médico falando com um paciente, parece que está defendendo uma tese de doutorado lá nos Estados Unidos. Então, ou então com uma tese ou a sua monografia da residência para os seus staffs. E, cara, o paciente, e quantos pacientes me procuram, Rodrigo, porque ela disse assim, doutor, eu até já fiz esse exame, mas o doutor me explicou, eu não entendi nada. E como eu assisti seus vídeos, eu vi que o senhor fala uma linguagem que a gente entende,
Eu costumo dizer que eu digo que eu consigo chamar a medicina de Zé. Então, assim, comunicação é fundamental, falando pacientez. E por último, e último ser, e fundamental, eu acho que talvez um dos mais importantes, o caráter. Sim, Porque a gente sabe que existe, de fato, a influência financeira. Então, ter muito cuidado com o médico tem essa influência, infelizmente. A gente não, né, às vezes tem médico que fala assim, mas tu vai falar isso, não está sendo antiético. Eu estou, talvez, na visão de alguém sendo antiético com o médico que não tem caráter. Mas eu estou sendo ético com o paciente, que é o sim, nosso principal motivo. Eu, você, de levantar, você, todos os dias, Rodrigo, sai de casa, vai para um centro cirúrgico, vai para o teu consultório, por esse paciente. Então, por esse paciente que você é ético. Né? Então, eu te acompanho, eu vejo assim, a qualidade do teu profissionalismo, e eu digo assim, você tem esses 4 Cs aí, tem o conhecimento, tem o carisma, tem a comunicação, eu assisto teus vídeos aí no Instagram. Pessoal, para quem não segue, Dr. Rodrigo aí segue, porque realmente vale muito a pena os conteúdos dele, e você tem um caráter. Então, assim, no ultrassom é a mesma coisa. Né? Então, assim, a gente tem como ser humano o feeling, o balelômetro diz assim, cara, esse cara aqui fez exame em 5 minutos, não me explicou, sei não. E é muito comum a gente ver isso, Rodrigo. É muito comum, infelizmente, né? Não deveria, mas sim, infelizmente. sim. E isso que você falou é super importante, é o explicar, né? Porque no mundo e na atualidade que a gente vive hoje, da internet, de tantas informações, informações boas e informações também ruins, né? A gente está na época das fake news, né? Da política aí. Então a gente encontra muita informação falsa e muita informação errônea na internet. Então, assim, isso que você comentou, quer dizer, ter o tempo para explicar, né? E isso eu acabo fazendo também nas minhas consultas. Às vezes eu até extrapolo o horário de consulta, porque eu acabo pegando a caneta, desenhando cor por cor. Olha, isso aqui é a região tal, talvez por conta dessa lesão que você sinta esse sintoma. E olha, se eu tirar isso por aqui, você ainda tem uma dor, uma disfunção muscular, talvez eu tire toda a sua dor, talvez não. Quer dizer, você dá o tempo, traz o teu conhecimento para poder explicar para as pacientes o que ela tem, né? O potencial que essa lesão está trazendo para ela, seja dor, seja infertilidade, e o quanto que você imagina que o seu tratamento possa ajudá-la. Porque, invariavelmente, às vezes, por exemplo, uma coisa que você comentou, uma paciente que venha com lesão isolada no ligamento pterosacro e com muita dor. Aí ela fala, doutor, descobri o meu problema. Eu tenho endometriose no ligamento pterosacro, por isso que eu tenho tanta dor. Aí eu falo para ela, calma lá, vamos ver primeiro, vamos te examinar, vamos ver o que você tem. E aí, o que ela tem? Síndrome de intestino irritável, ela tem uma disfunção miofascial e ela põe toda aquela responsabilidade da dor no ligamento pterosacro. E eu tenho que falar para ela, olha, veja bem, vamos primeiro fazer um tratamento clínico, porque talvez toda essa dor que você tenha, talvez não seja dessa pequena lesão no ligamento pterosacro. Só que talvez nunca tenha que ser operado. Então, é isso que você estava falando, a questão, primeiro, do tempo para fazer o exame, né? E das perguntas, né? Vamos dizer assim, da investigação que você faz. Olha, por que você veio fazer esse exame de ultrassom? O que você está buscando com ele? E aí você vai explorando algumas regiões. Olha, aqui você, quando eu pressiono um pouquinho mais, você sente um pouco de dor. Quer dizer, o tempo, a conversa, a empatia, o caráter, tudo isso aí que você elencou, né? Para que elas, quando estiverem fazendo esse exame, elas sabem, poxa, eu estou percebendo que eu estou fazendo o exame com uma pessoa de qualidade, independente de ser você, do Leandro Acardo, da Luciana Chamier, Manuel Orlando, quem seja. Mas essas são essa, vamos dizer assim, essa proximidade, né? Que eu vou te falar que talvez só os brasileiros tenham, viu? Porque eu já vi muita gente fazendo ultrassom fora do país. Talvez só os brasileiros tenham essa conexão que a gente fala. Verdade, verdade. Rodrigo, tira uma dúvida minha. Tem muita paciente que faz tratamento com dienogésia Uhum, e estão acima do peso, estão com sobrepeso sim. ou às vezes até obesidade. Eu li até recentemente um artigo que
apesar da endometriose ela ser muito mais frequente nas pessoas magras, quando a pessoa que está acima do sobrepeso ou que está com obesidade tem endometriose, a tendência do sintoma ser mais intenso. Isso se dá pela conversão periférica ali do estrogênio, porque a gente bloqueando ali o dienogeste com o dienogeste, ou você acha que é uma falha de fato daquele dienogeste não ser a melhor opção para aquela paciente, ou aquele dienogeste está até fazendo o bloqueio dela, mas ela tem uma conversão periférica de estrogênio alimentando a doença dela. Sim. Eu acho que aí tem N pontos, tá? Eu vou elencar alguns. O primeiro deles, toda paciente, como você falou, que ela tem um panículo adiposo, ou seja, ela é obesa, tem sobrepeso, ela faz essa conversão periférica. Ou seja, eu não sei se essa conversão periférica, claro, de certa forma, ela está agindo, alimentando esses implantes, tá? Ou seja, é um alimento a mais para esses implantes crescerem. Mas o que cada vez mais eu tenho observado, até conversando com o próprio professor Maurício que você citou, a gente não sabe mais o que o progestógeno faz, né? No caso de enogéstico que a gente está comentando. Se ele só mascara e ele diminui os sintomas e a doença continua, ou se ele realmente tem um efeito na doença. Porque o que acontece? Já vi vários casos assim, inclusive de algumas colegas médicas que eu inclusive operei. Tomaram anticoncepcional a vida inteira, em algum momento esse anticoncepcional passou a não fazer mais efeito. Ou seja, talvez possa existir uma relação de volume de doença e efetividade do bloqueio hormonal, né? Ou seja, a doença vai crescendo e aí ela é bloqueada pelo hormônio. Até um certo ponto que essa doença suplanta o nível que o hormônio consegue bloquear. Ou seja, aí eu tenho que removê-la cirurgicamente para que esse hormônio conseguisse aí manter esses sintomas aí baixos. E aí vem um outro problema. E aí a gente sabe também que está muito envolvido com câncer, né? Eu também faço oncologia pélvica aqui no HC, no ICESP. E, assim, 70% dos casos de câncer estão ligados à obesidade. Qual o motivo? Inflamação extrema. Inflamação, ela não só causa danos às células, como ela traz muita dor, né? Os parâmetros inflamatórios e enzimas e proteínas inflamatórias trazem dor, ou seja, não só a conversão periférica de androstenediona em estrona, que você comentou, alimentando e fazendo crescer o implante, mas também a inflamação e a intensidade dessa inflamação que a própria obesidade causa. E aí também distribuindo fatores inflamatórios que já são um motivo para dor. Ou seja, dois motivos aí para paciente obesa: a alimentação e crescimento dos implantes por conversão periférica e a circulação de proteínas responsáveis pela inflamação. Eu acho que esses dois parâmetros aí são super importantes. Perfeito. Ah, olha, a live inverteu aqui. Vocês estão vendo a aula aqui que a gente está assistindo. Deixa eu te fazer uma pergunta para o pessoal que me segue. Cara, a coisa. Tu acredita que a coisa mais comum que acontece aqui no Nordeste é o pessoal fazer esterectomia para tratar endometriose? Deus. Comenta para isso. Comenta para a gente isso daí, por favor, porque aqui tem várias pessoas que nos seguem. Essa live vai ficar gravada e eu acho que de um grande especialista como você, porque quando eu falo, como eu não sou cirurgião, não tenha tanto efeito como vindo da cirurgia essa informação. Sim, sim. Talvez essa daí seja uma das bandeiras mais importantes, Michel. Eu acho que talvez uma das mensagens que fique aí para a live, porque quantas vezes eu já vi mulheres novas, ainda em fase reprodutiva, que não tiveram filhos e foram submetidas à esterectomia ou à retirada do útero, ou até então retirada dos ovários em conjunto, porque por conta de uma doença que ela às vezes ultrapassa o útero. Então, assim, a endometriose é uma doença inflamatória, tá? Crônica.
que ela traz muita dor e traz infertilidade, tá? Por N motivos. Retirar o útero, imaginando que essa doença vá cessar ou vá sumir, é um pensamento completamente proibitivo, tá? Se essa paciente, essa mulher, ela tiver estritamente adenomiose, ou seja, uma endometriose entre as fibras musculares do útero, e não tiver mais nenhum outro foco na pelve, a esterectomia pode ser um tratamento, e ainda assim, ela é o tratamento mais radical e ela deve ser deixada por último. Agora, na paciente que tem, além de adenomiose, ela tem a endometriose na pelve, de nada adianta eu retirar o útero se eu não retirar as outras lesões, tá? E ainda assim, para aquelas pacientes que retiraram as lesões e o útero, pode ser que seja necessário o bloqueio hormonal, mesmo que ela não menstrue mais, porque o ovário ainda pode ser o responsável por alimentar esses focos, tá? Então, assim, levantem a bandeira de que esterectomia ou retirada do útero não é o primeiro tratamento para endometriose, ponto. Perfeito, Rodrigo. Eu até tenho defendido uma bandeira, eu fico com um pouco de receio de defender essa bandeira, porque fica parecendo que eu tenho um conflito de interesse e não tenho. Na verdade, eu vou até te perguntar a tua opinião como cirurgião, que talvez no futuro fosse estabelecido como um protocolo, se a paciente tem indicação de esterectomia, por qualquer que seja, de fato a indicação, ela antes faça a pesquisa da endometriose, tenha certeza que não tem endometriose. Porque tem os dois casos. Existe o caso que aquela paciente que já é do conhecimento da equipe médica que ela tem endometriose e vai fazer esterectomia, de fato, é o que você acabou de comentar, está totalmente não indicado esse tipo de opção terapêutica. Mas existe também um outro caso onde a paciente tem diagnosticada mioma submucoso, adenomiose, já fez laqueadura, já tem 40 e poucos anos, não quer mais ter filhos, não pode mais ter filho e está sofrendo com sangramento, já tentou tudo que foi tratamento, não conseguiu, aquela paciente está com indicação de esterectomia de fato, tem uma indicação cirúrgica ali. Mas a pergunta é, se eu nem me perguntar, existe a possibilidade dela ter, eu vou acabar fazendo a esterectomia e não sabendo que ela tem endometriose. Então, eu também tenho tentado levantar, Rodrigo, a bandeira de que talvez no futuro fosse colocado como protocolo para o cirurgião que vai indicar uma esterectomia antes ele ter certeza que aquela paciente não tem endometriose. Qual seria a tua visão sobre isso daí? Sim, eu acho que sim. Quanto melhor investigada ela for, maiores as chances da gente ter uma boa cirurgia. Ou seja, a gente baseia muito o nosso dia a dia, ou seja, a nossa rotina cirúrgica, frente aos exames e ao quadro clínico que a gente tem. Então, é claro, eu vou imaginar, por exemplo, eu tenho uma esterectomia amanhã agendada por conta de múltiplos pólipos de repetição, ou seja, não tem nada a ver com endometriose. E aí eu vou para essa cirurgia, né, estimando aí de procedimento cirúrgico 40 minutos a 1 hora, em média, e aí eu sou surpreendido com uma endometriose difusa na pelve. E aí vem a situação. Provavelmente essa paciente era assintomática, senão na minha cabeça eu já teria investigado essa endometriose. E aí, 2, se ela tem poucos sintomas, qual seria o benefício em eu invadir o intestino ou fazer uma ressecção intestinal para uma paciente onde eu não posso mais perguntar para ela porque ela está anestesiada, né? Ou seja, eu não tive a oportunidade de perguntar para ela se ela está disposta a correr o risco de uma ressecção intestinal, que pode futuramente, às vezes, ter uma falha de anastomose, eu ter que fazer uma ileostomia numa segunda, terceira cirurgia, né? Ou seja, por uma doença que cada vez mais a gente está diagnosticando, eu acho que
pecar pelo excesso talvez seja no futuro uma regra e não uma exceção. Ou seja, quanto melhor a gente investigar, mais segura vai ser a cirurgia, mais, vamos dizer assim, com menos surpresas, não só a paciente, mas também a equipe cirúrgica vai estar. Então, eu acho que assim, é claro que não é uma regra assim, vamos a partir de hoje fazer ressonância e ultrassom com preparo para todo mundo, até porque financeiramente, tempo, tudo isso é um pouco difícil ainda na situação atual. Mas é claro que sempre que possível, uma investigação mais criteriosa, pode ter certeza que ela não vai trazer não vai ser nociva para a mulher. Por isso que eu bato muito na tecla, Rodrigo, de preparar o pessoal que faz ultrassom de rotina. De pelo menos falar assim, olha, tem endometriose. E aí pelo Sim. menos vai chegar já mais selecionado o pessoal que tem endometriose para talvez fazer essa... E não a investigação, como você falou, para não onerar até o sistema, seja ele qual for, público, privado ou suplementar, de fazer para todo mundo a pesquisa. Mas eu tenho batido muito, de fato, na tecla das pessoas que fazem, ou ultrassonografista, ou ginecologista, ou radiologista, que faz ultrassom, dá esse passo, pelo menos, inicial de fazer o diagnóstico, sabe? Eu acho que isso vai fazer muita diferença na vida de milhares de pessoas mesmo. Sim. Eu acho que isso que você falou é super importante. Para que aquele radiologista ele consiga suspeitar, não que ele vai fazer um mapeamento inteiro na hora, mas só o fato dele suspeitar e a paciente vier com essa suspeita para mim, naquele momento eu já vou falar, olha, então peraí, não vamos marcar a cirurgia, você precisa fazer uma investigação mais detalhada. Eu acho que esse ponto é perfeito, é o equilíbrio dos dois mundos, né? É o equilíbrio dos dois mundos. Michel, eu acho que a gente se empolgou um pouco. Temos 20 perguntas na caixinha aqui que ainda não respondemos. Eu vou abrir algumas aqui. Se você quiser complementar com alguma coisa que você queria falar, enquanto isso eu vou selecionando algumas aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh. Aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, aqui, ó. Tem uma boa para a gente até complementar o que a gente estava falando. Como que é feito o mapeamento da Thaís Santos 8346? O que você, olha, chegou uma paciente para você, você vai fazer um mapeamento de endometriose com ultrassom. Como que você começa? Quais áreas que você investiga? Como é que é o teu exame? Perfeito. Thaís, né? Thaís, o mapeamento de endometriose é um exame um pouco diferente daquele exame de rotina. Primeiro, porque no dia anterior ao exame, você vai ter que tomar uma medicação que é um laxante. Isso para fazer você limpar seu intestino, você vai ao banheiro. É um pouco desconfortável, mas muitas pacientes, realmente, de fato, a gente tem priorizado determinadas medicações que evitam tanta da cólica, né? Isso não tem nem como eu passar um protocolo aqui para vocês, porque cada serviço tem o seu protocolo, tá? A gente realmente, de fato, tem dado prioridade a um tipo de medicamento que não dá tanta cólica como outros que são laxantes. E aí você vai fazer todo esse preparo intestinal. Por que do preparo intestinal? Porque existem lesões que estão no intestino. E às vezes fezes, gases ali no intestino pode também a gente atrapalhar de ver outras lesões. Então, como a gente sabe que muitas mulheres sofrem com constipação, de fato, esse preparo intestinal ele é fundamental. E aí no dia seguinte você vai fazer o exame. E aí o que se tem como um protocolo mundial? A gente pelo menos pesquisar a parte que está de transição aqui do nosso tórax para a nossa barriga, para o nosso abdômen, que a gente chama que é o diafragma, porque às vezes tem lesão grudadinha lá. A gente pesquisa, olha os rins para ver se não tem dilatação do rim, porque do rim desce um canalzinho chamado ureter, que leva a urina para a bexiga. Então, se tiver endometriose obstruindo esse canal, os rins vão ficar dilatados. Aqui eu vou abrir um parêntese, Rodrigo, que eu te confesso que, inclusive no livro eu falo isso, que a gente ainda não tem. Por isso que uma das ideias do livro foi essa. Eu estou tentando cada vez mais, porque só existe o consenso mundial do consenso ideia no exame de ultrassom de rotina.
não existe ainda um consenso mundial de preparo, de sistemática do ultrassom do mapeamento de endometriose. O que eu defendo, Rodrigo? Que o médico ele tinha que fazer pelo menos uma varredura abdominal. É o que eu faço. Eu faço uma varredura abdominal. Eu não só pesquiso os sítios onde poderia ter endometriose no abdômen. Porque quantas e quantas são incontáveis vezes, Rodrigo, que eu já vi pacientes com nódulos hepáticos que estariam talvez contraindicado o tratamento hormonal. Sim. E aquilo ali ia passar desapercebido se eu não fizer. É uma varredura, Rodrigo, tão rápida. Eu não vou medir fígado, não vou medir rim, não vou. O ultrassom não é do abdômen, mas é uma varredura abdominal. Às vezes, quantas vezes a paciente tem uma pedra na vesícula, um cálculo, que ela está, como você falou, está com dor ali e talvez nem seja daquele foco de nódulo de endometriose, mas na cabeça dela, como ela ouviu falar de endometriose, foi para o médico pela endometriose e se ela não sabe nem que tem uma pedra na vesícula. Então, assim, que é um diagnóstico muito fácil. Então, eu tenho defendido no meu mapeamento, eu faço, sim, uma varredura no abdômen, para depois me dedicar, mesmo no abdômen, todas as áreas que eu realmente procuro ou lesões ou consequências da lesão, como no caso da hidronefrose, que é a dilatação dos rins, quando tem endometriose lá no ureter, lá embaixo, né, que é esse canal, gente, que desce a urina. Então, eu olho todo esse abdômen. Se a paciente tem cesariana, se já fez alguma cirurgia, por exemplo, de mioma, principalmente, eu pergunto para ela, eu vejo a cicatriz, eu dou uma olhada na parede abdominal dessa paciente, e aí, depois que eu olho, aparece, não tem nenhuma lesão, e normalmente vocês estão nos assistindo, gente, isso não é muito falado para vocês, isso não é um erro médico, é uma possível consequência, uma possível complicação de cesariana. Se na cicatriz da sua cesárea você palpa um nódulo endurecido que dói e que essa dor piora no período da menstruação, sempre pense em endometriose que esteja grudadinho na parede, na cicatriz do córrego da cesárea. Então a gente estuda isso também no mapeamento. Depois a gente começa a ultrassom transvaginal. No transvaginal, Rodrigo, eu já começo realmente olhando logo inicialmente a parte de tá. Gente, eu vou pegar agora um desenho aqui, ó. Ó, imagine vocês que eu cortei uma mulher aqui no meio, tá? Então, quando eu começo aqui, ó, isso aqui, gente, é a bexiga, aqui o útero e aqui o intestino. Então, existe a possibilidade da gente ter endometriose aqui nesse local, que está entre o canal vaginal e o intestino reto, que é num septo, aqui eu desenho muito grosso, mas isso aqui é bem fininho, é o septo reto vaginal. Eu já começo o ultrassom, Rodrigo, olhando para esse septo, olhando para a parede do reto, olhando para o septo, olho toda a bexiga e principalmente essa parte que vai estar em contato aqui com o útero. Mas o santo grau da endometriose, ele está aqui, né? O Rodrigo pode falar muito mais do que eu sobre isso. Nas cirurgias, aonde ele mais encontra endometriose, se não é nessa região que a gente chama aqui, ó, retrocervical, intestinal, em manto aqui, né? Aonde complementa aí, Rodrigo, aonde tu mais encontra endometriose? Eu vou complementar até utilizando uma pergunta que está aqui da Maitê. Falou, endometriose, que eu provavelmente quis dizer, no útero sacro, pode ter alguma relação com dor no reto durante a penetração vaginal? Quer dizer, é um sintoma típico exatamente dessa região de onde o Michel está colocando para vocês. É uma lesão atrás do útero, tá? Bem próxima à região posterior ao colo, que às vezes ela pode estar tocando o intestino ou não, tá? E o que acontece? A gente sempre tem que procurar, primeiro, a invasão intestinal, se ela existe ou não. Isso, o ultrassom que o Michel faz aí para vocês, onde ele está demonstrando aí na ponta da caneta, tá? Dá muito bem para ver que é essa região que a gente está falando, tá? E lembrar que essa lesão, ela também, às vezes pode levar a uma dor que a gente chama de dor irradiada, tá? Que às vezes
você tem a lesão ali na região da retrocervical, ali do pterossaco, como o Michel mostrou, e que em alguns momentos, seja durante a penetração profunda ou então durante a evacuação, você pode ter essa dor referenciada, ou seja, essa dor irradiada, né? Que dói numa região, a lesão está numa região e você vai sentir essa dor caminhando para outra região. Não necessariamente você vai ter dor nessa outra lesão nessa outra região, tá? Mas é uma dor irradiada, tá? Por isso que dor é uma questão muito, muito complexa de se avaliar, tá? Porque ela pode ser pela lesão propriamente dita ou pela inflamação que essa lesão causa à distância, tá? Então, tem que lembrar muito bem isso aí. Por isso que a gente, esse mapeamento aí de endometriose, das lesões que o Michel está falando para vocês, é uma coisa extremamente importante, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma outra aqui. Quer complementar alguma coisa, Michel? Não, tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não consigo responder para os pacientes, Rodrigo. Enquanto você procura a próxima pergunta aí. Rapaz, às vezes eu encontro pacientes com endometriose grau 4 mesmo, assim, tudo bloqueado, fundo de saco de Douglas, tudo. E assintomáticas. E pacientes altamente sintomáticas com uma lesão muito pequena. O que explica isso, Rodrigo, que eu não consigo explicar isso para os pacientes? O que a gente chama de limiar de dor, né? E aí são os extremos do que a gente fala da curva de Gauss, né? Aquela paciente que tem pouca lesão e muita dor, e o outro extremo, aquela paciente que tem muita lesão e pouca dor. A gente sabe que, até uma questão curiosa, por exemplo, se a gente, um exemplo, se eu dormir mal, tá? Eu tenho um pouquinho de dor, sinto um pouco de pressão, tá? Incômodo na pressão, mas se hoje à noite eu dormir mal, amanhã pode ser que essa mesma pressão, ela não está mais me causando incômodo, ela está me causando dor. O que eu quero dizer com isso? Uma qualidade de vida, tá? Ruim, ou seja, estresse, má alimentação, tá? Um sono mal dormido, pode fazer com que mulheres que tenham poucas lesões tenham muitos sintomas e o contrário também. Mulheres que às vezes fazem toda essa transformação, tá? E até se vocês quiserem, já de algum tempo atrás, acho que um ano atrás, eu fiz uma live com uma personal trainer que mora nos Estados Unidos e ela tinha dores assim de tomar morfina, tá? Todo final de semana tomando morfina. E ela mudou, ela era obesa, ela se alimentava mal e aí ela virou completamente a chave, né? E ela faz exercício todo dia, tem uma alimentação regrada, faz uma higiene do sono, ou seja, ela passou a não necessitar mais de morfina, tinha uma endometriose grau 4 que, se eu não me recordo, não operou, tá? Então, ou seja, vocês veem que assim, endometriose não é sinônimo de cirurgia, tá? Cirurgia, quando bem indicada, é um dos tripés do tratamento da endometriose, que envolve alimentação, controle de estresse, higiene do sono, exercícios físicos e aí, se for necessário ou não, a cirurgia. Então, por isso, Michel, que às vezes você vê essa pergunta, eu não sei se eu te respondi por completo. Sim, mulheres perfeito. com muita doença e pouca dor, e mulheres com pouca doença e muita dor, né? E assim, dor é uma coisa extremamente difícil da gente avaliar. Eu estou terminando minha pós-graduação e entrei num dos cursos da pós-graduação com a neurocirurgia, quer dizer, fiz uma pós em dor por conta junto com o pessoal da neurocirurgia. Quando entrou no capítulo de diagnóstico de dor, eles falaram: estamos entrando num capítulo extremamente difícil de ser compreendido, mesmo por nós que somos especialistas em neurologia e neurocirurgia. Então, ou seja, o quanto é difícil a gente conseguir diagnosticar e tratar e dar conduta em cima da questão da dor. Perfeito, perfeito. Para mim ficou muito claro. Muito obrigado aí.
E olha, a Imagina. próxima dúvida tem mais ou menos uma relação um pouco aí, falou de endometriose grau 4. É, que aí, essa é especificamente para você. Quando você diagnostica uma endometriose grau 4 que a gente fala, né? Ou tem bexiga, ou tem bloqueio dos dois ovários, né? O kissing ovaries, ou tem lesão intestinal. A gente sabe que a classificação é um pouco falha, mas quando você vê essa endometriose grau 4 com tudo bloqueado, é, você vê com muita frequência a presença de adenomiose e hidrossalpinge junto? Legal. Essa é uma discussão legal, Rodrigo, porque é o seguinte, na verdade, nesse momento a gente tem que separar uma coisa fundamental, que é o seguinte. Por muito tempo, você sabe tão bem sobre isso, se chamava adenomiose de endometriose interna, né? E a endometriose externa, a endometriose que a gente conhece hoje. Hoje a gente sabe, na verdade, que a infiltração, e aí de novo vou usar meu desenho aqui, a infiltração, gente, ó, vou usar meu desenho aqui. Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é o canal vaginal, aqui é o útero, as tubas, que são as trompas, e os ovários. E aqui a gente tem aquilo que o Dr. Rodrigo falou no início da live, como se fosse uma pelezinha, um pano recobrindo, que é o peritônio recobrindo os órgãos. Então, o que é a adenomiose? Adenomiose são quando as células aqui, dessa camada mais interna aqui do útero, que todo mês se prepara para vocês engravidarem, né? Que é o endométrio. O endométrio tem células aqui. Quando células semelhantes a ela estão infiltrando a parede do útero agora. Então, em vez delas estarem só aqui respondendo a, e na falha da não fecundação menstruando, agora tem células lá dentro. Então, também com sangue, com inflamação, gerando inflamação na parede. O grande detalhe é que existe um tipo de adenomiose, que o pessoal, inclusive, na Itália, chama de adenomiose externa, que seria uma infiltração da endometriose, digamos que eu tenho uma endometriose aqui, ó, por fora do útero, exatamente no peritônio, e aí essa endometriose começando a entrar, a infiltrar a parede aqui do útero, ela também teria lesões no ultrassom e na ressonância, que a gente poderia chamar, se o conceito é células semelhantes ou glândulas semelhantes ao endométrio, aqui invadindo o miométrio, a gente poderia chamar de adenomiose. Porém, a gente sabe que esse tipo de lesão é uma lesão, na verdade, de endometriose que infiltrou o útero. É diferente daquela que ela começa internamente e vem borrando aqui e deixando o famoso útero crescido, que tanto vocês ouvem falar. Então, na verdade, quando a gente fala em endometriose grau 4 associado à adenomiose, a gente só tem que ter muito cuidado, porque nesse caso a gente quer falar especificamente desse tipo de infiltração miometrial que veio da endometriose e não a adenomiose pura mesmo, que teoricamente teria começado de interno para externo, para o músculo do útero. Não sei se eu me fiz muito claro aí na resposta. Não, perfeito, Michel. Eu vou aproveitar para complementar. Conversando muito com a Luciana Chamier, ela falou que ela observa, e talvez você também deva observar isso aí, essa adenomiose externa, principalmente na região retrocervical e na parede posterior do útero, às vezes é um dos locais de maior, não vou te falar recidiva, mas vou te falar persistência pós-cirurgia. Por quê? Porque quando ela não está muito bem diagnosticada, tá? Seja no ultrassom, seja na ressonância, ou seja, não vem um laudo para a gente falando, olha, dê atenção à parede posterior do útero, que pode ser que exista uma adenomiose externa, a gente dificilmente vai acabar invadindo esse útero, porque para uma mulher que quer engravidar, ou seja, ela vai manter o útero, invadir o útero, ou seja, fatiar o útero, a parede posterior, vamos dizer assim, intencionalmente, é algo complicado, tá? Porque quanto mais profundo a gente vai, mais a gente vai estar fragilizando, mas em contrapartida,
se a gente deixar, a gente vai estar deixando uma região de adenomiose externa que ela pode ser responsável por infertilidade e ela pode ser responsável por realimentar as outras regiões, tá? Então, assim, eu já me deparei com situações com uma paciente que eu tive que ela tinha 4 anos de infertilidade, já não queria mais fazer beta-HCG porque estava super chateada. E eu lembro de eu tirar umas fatias grandes do útero na parede posterior, é claro, com uma certa segurança para não chegar na cavidade endometrial, mas que assim, pedaços grandes que você via, conforme eu partia, eu via glândulas de endométrio saírem da parede do útero, e aí ela, 6 meses depois da cirurgia, ela veio com uma certa dor, ela falou, tô com uma dor, tal, eu perguntei, é igual a antes da cirurgia? Ela falou, não, não é. Falei, então vai no pronto-socorro, tomar alguma coisa. Ela falou, não quero ir, que vamos fazer beta-HCG, minha menstruação tá atrasada. Eu olhei pra cara dela e falei assim, daqui a 6 horas você me liga com beta-HCG positivo. E ela me ligou e ela tava super feliz. O bebê nasceu em outubro. Se eu não pegar, ela nasceu em outubro. Então, ou seja, o quanto é importante isso que você falou, da gente explorar essa adenomiose externa, porque ela pode ser motivo de persistência de endometriose e realimentar toda essa região posterior do útero. Perfeito, perfeito. Eu não sabia dessa informação aí da recidiva, realmente, mas faz sentido realmente. E o pior, ela realimentar, né? Sim, sim. Ô Michel, acho que a gente se empolgou aqui, estamos com quase 1h30 de live. Ainda tinha algumas perguntas aqui, mas eu vou pedir para o pessoal, as perguntas que a gente não tiver respondido, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários. Essa live vai ficar gravada. Eu também não quero tomar o tempo aí do Michel, que também são quase 10 horas da noite aqui, mas eu queria agradecer cada uma de vocês que teve ao vivo aqui com a gente, que encaminhou perguntas. Chegamos a bater em algum momento 200 pessoas aí ao vivo. E Michel, não tenho palavras para descrever o quanto eu fiquei feliz em fazer essa live com você, te receber aqui e para a gente poder trazer cada vez mais informações. Eu vou deixar as palavras finais com você e com certeza vou te chamar para próximas lives aí, porque assunto não é o que não falta, né? Verdade. Você tem que ser, na próxima, ser o meu convidado no meu Instagram. Porque tem muita Perfeito. pergunta de cirurgia que eu não sei responder para o pessoal, que eu não faço cirurgia, o pessoal me pergunta, eu faço baseado nos meus estudos, mas eu não sou cirurgião. Então, na próxima live a gente inverte. Você vai ser o convidado do meu Instagram. Super Mas aceito. olha, gente, eu sempre gosto de agradecer, olha, a Deus a oportunidade de ter me dado a oportunidade de me tornar médico, vir aqui levar informação, a Deus por ter colocado pessoas do bem do meu caminho, como o Dr. Rodrigo, que são pessoas que a gente admira, mesmo de longe, né, Rodrigo? Mas quando a gente estiver lá em São Paulo, a gente vai tomar um cafezinho junto e bater mais papo aí. Com É, certeza. então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, agradecer ao convite aqui do Dr. Rodrigo. Para quem não segue ele, que está aqui no meu Instagram, segue ele depois aqui, olha, tá aqui, ó, Dr. Rodrigo Fernandes, Fernandes. Pronto, Dr. Rodrigo Fernandes, clica aqui em cima, até lá em cima tem o nome dele, bota logo seguir, começa a seguir, vocês vão ver que o Instagram dele é maravilhoso. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil em cirurgia ginecológica, minimamente invasiva, que a gente chama, e endometriose. Ele já falou que eu não sabia que trabalha também com oncologia. Então, é a pessoa certa para vocês seguirem. Eu tenho certeza que vocês realmente vão se informar muito, muito e vão adorar os conteúdos dele. Rodrigo, muito obrigado. Deus lhe abençoe, você e sua família. E até a próxima live, né? A todos nós, Michel, a todos nós. Com certeza vamos ter mais aí. Pessoal também que está no meu Instagram, quem não segue o Michel, siga no Instagram, siga no YouTube, que ele tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube com vídeos super didáticos. Assim, ganhar e ganhar ao seguir o Michel. Pessoal, brigadão. Mais perguntas, se vocês quiserem, coloquem assim que o vídeo for publicado. E com certeza vamos ter próximas lives e acompanhem as lives aí do mês de março, Março Amarelo. Boa noite a todos, boa noite, Michel, grande abraço,
Tchau, tchau. Bom descanso, gente.